Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Bíblia conosco, a vir conosco desde o começo da história. Queremos passar por toda a Escritura na cronologia bíblica, vendo como Deus caminha na história, como Deus tem o controle de todas as coisas. E começamos com esta série de programas sobre a criação, bem no comecinho, no livro de Gênesis. Hoje veremos sobre o terceiro dia da criação, a porção seca e as plantas segundo a sua espécie. O que isto significa? O que isso traz para nós de importante para a nossa vida hoje, para o nosso conhecimento e para a nossa fé? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que na criação, a ordem da criação foi esta. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus fez separação entre as águas acima do firmamento e abaixo do firmamento. E agora, no terceiro dia, nós vamos ver Deus trabalhando aqui abaixo do firmamento. Nós vamos ver Deus trabalhando aqui na terra. Então, vamos ver como foi o terceiro dia da criação. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Vamos ler do verso 9 ao 13. Diz assim: Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Bem, estamos aqui no terceiro dia da criação e a palavra de Deus nos diz que Deus disse. Novamente vemos a palavra em ação. Vemos a palavra criando. Deus disse, uma palavra de ordem, de comando. E sabemos que aquilo que nós dizemos passa primeiro pela nossa mente, pelo nosso cérebro. Nós não dizemos as coisas sem nexo. Nós não dizemos as coisas sem pensar. A gente pensa e fala. A gente planeja e faz. Disse Deus. Tudo estava dentro de um cronograma, tudo estava dentro de um planejamento, tudo estava tendo uma sequência de acordo com a sabedoria do nosso Deus. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Nós vimos que no segundo dia Deus fez separação das águas acima do firmamento e abaixo. Mas aqui estava tudo coberto de água. E o Senhor disse: ajuntem-se as águas, formando os mares, e apareça a porção seca. E assim se fez. Deus fez a separação da terra e dos mares. Deus estabeleceu o limite para os mares, Deus estabeleceu a porção seca com seu relevo. Ali estava a terra, uma terra fértil, uma terra produtiva, uma terra pronta para gerar vida.
E a primeira vida que Deus vai trazer aqui é a vida vegetal. Deus vai trazer as plantas. Deus vai cobrir a terra de verde. A gente, quando vai ter um filho, nós preparamos um ambiente para o nosso filho. Um quarto para a criança, a caminha, o bercinho onde ele vai dormir, a roupinha de cama, as roupinhas que o bebê vai vestir, e o que ele vai usar para se alimentar. Nós preparamos o enxoval, preparamos um ambiente para o bebê. Deus estava preparando a terra para receber seus filhos, para receber o homem, para receber a coroa da criação. É tão lindo pensar que nós, seres humanos, somos a coroa da criação. Você sabia que nós somos exatamente a média aritmética entre o macrocosmos e o microcosmos? Entre o que há de tão grande nesse espaço sideral com o microcosmos que é visto apenas no microscópio. Nós somos a média aritmética. Nós somos o que Deus ponderou para amar e para se relacionar, seres humanos. Não somos, como os humanistas dizem, animais racionais. Não, nós não fomos feitos junto com os animais. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, então, preparou o enxoval. Deus preparou o ambiente. Deus preparou a terra para receber a coroa da criação, o ser humano. Então, Ele separou as águas. O homem não seria como os peixes. O homem não seria para viver debaixo da água. O homem estaria habitando na porção seca. Então, Deus separou no terceiro dia a porção seca. E essa porção seca não poderia ser um deserto, absolutamente seca, porque o homem que Deus haveria de criar iria se alimentar da terra para manter a vida. Então, Deus criou tudo de tão gostoso que o homem tem prazer em comer, em se alimentar. E nós vamos ver que antes do dilúvio, ninguém comia carne. Nós vamos ver que antes do dilúvio todos eram vegetarianos, animais e o homem. Nós vamos ver que Deus preparou tudo com muito esmero, verde. A relva, ou seja, as leguminosas, as gramíneas, as flores, as árvores com frutos. Quanta variedade de frutos, quantos sabores nos frutos. Mas a palavra nos diz que Deus chamou a porção seca de terra, as águas de mares, no plural, importante ver isso. E Deus viu que isso era bom e disse: produz a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. No início não tinha carrapicho, não tinha erva daninha, não tinha mato, só tinha o que dava fruto, só tinha o que dava e servia de alimento para o homem e também para os animais. Árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Aqui nós vemos desde o início da criação cortando totalmente a questão da teoria da evolução. As espécies não evoluíram, elas foram criadas. E se o homem vai misturar as espécies, o que surge daí é estéril. Não se consegue ir para frente com estas árvores híbridas com que se juntam entre sementes de diferentes espécies. É uma árvore frutífera sim, mas estéril, ela não vai continuar. Porque Deus criou tudo segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Tem tantos tipos de laranja, tantos tipos de manga, tantos tipos de frutos, um mesmo fruto com tantos sabores, mas cada um segundo a sua espécie. Foi assim que Deus fez. Porque Deus é sábio.
porque Deus é criativo, porque Deus é infinitamente grande. Quando a gente pensa que floquinhos de neve que caem das nuvens, não tem um floquinho igual ao outro. Quando nós pensamos que as nossas digitais são únicas, a íris dos nossos olhos, a ráfia palatina no céu da boca é único. Quando nós pensamos isso, vemos o poder criativo do nosso Deus. Deus criou tudo segundo a sua espécie. O humanismo, a teoria da evolução, a tentativa de colocar a criação sob o controle do homem, não é assim. Deus deu ao homem sabedoria, domínio sobre a natureza, mas o Criador é Ele. E o que Ele fez está feito. O que Ele fez é absoluto e é perfeito. Então a palavra diz que o Senhor falou à terra, produza, produza. Que infinidade! Na relva, nas árvores frutíferas, e diz a palavra que a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isto era bom. Este era o atestado, o controle de qualidade de Deus, dizendo, perfeito, perfeito. E assim, na sequência, Deus vai passando um dia após outro, criando de maneira maravilhosa, majestosa, tudo que existe. Ele nos fez. Como você vê Deus? Como é a sua vida relacionada com Deus? Você crê e tem comunhão com Ele? Sabia que Ele te ama e quer que você o conheça? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.